começar perguntando para você o que te... Você já disse um pouquinho que é na parte da educação, mas o que te levou a Barral? Então, eu tenho que fazer a introdução um pouquinho comprida para falar sobre a Barral. Bom, eu moro em Petrópolis, né? Então, assim, o jardim da minha casa é o Museu Imperial. Eu tenho essa sorte de ter um celeiro, assim, para pesquisa maravilhoso, né? Na verdade, a minha graduação é em Direito. Fui professora durante muitos anos de Direito Penal. E aí eu trabalhava, na verdade, com história do direito, eu trabalhava com casos do século XIX, enfim, e desenvolvia as pesquisas com os meus alunos, muito dentro dessa área, trabalhando muita legislação minorista, e desenvolvi no meu mestrado uma pesquisa muito interessante sobre as casas de proteção à infância desvalida, que foi criada em 1833, que foi uma ação do Conde D e de Dom Pedro II, e essa documentação era uma documentação até então inédita, que não tinha sido explorada e que fazia parte do acervo do Museu Imperial aqui em Petrópolis. Bom, aí aquela coisa, né? A gente, quando está pesquisando, a gente está focado no tema, mas a gente tem aquela coisa do que acha interessante e vai anotando. E, num determinado momento da pesquisa, eu olhando sobre o Conselho Deliberativo, achei um documento sobre o Conselho Deliberativo dessa associação voltada para a infância desvalida, e de todos os homens que assinavam essa associação, né, entre diretores, secretários, enfim, de todos os homens que mandavam, que eram pessoas de destaque e pessoas que tinham poder de decisão nessa associação, tinha uma mulher assinando. E não era a Princesa Isabel, né? E aí, na época, eu falei, gente, mas quem é essa mulher? E aí, lembro que levei para minha orientadora e falei, mas quem é essa Condessa de Barral? Aí ela deu um sorriso e falou, ai, essa Condessa de Barral, essa é o meu próximo objeto de curiosidade e pesquisa, porque essa mulher foi, assim, a mulher do século XIX, ela foi a preceptora das princesas, enfim. E essa mulher é uma mulher que vale a pena a gente deixar como carta na manga. E eu, na hora, olhei assim e fiquei, bom. E deixei lá a Condessa de Barral, mas foi a primeira vez que eu vi o nome da Condessa. E continuei a minha pesquisa. Um belo dia, já terminando a pesquisa, eu fui guardar toda a documentação e a diretora do arquivo do museu, que era a Fátima Argon, na época, estava fazendo uma arrumação e comentou comigo, falou, Ana, você já viu os cadernos das princesas? Eu falei, não. Ela falou, olha que coisa interessante. E começou a me mostrar os cadernos de estudos da Princesa Isabel Leopoldina. E aí eu me apaixonei. Falei, gente, o que é isso? E aí ela falou, pois é, olha que coisa maravilhosa. Eu falei, gente, mas como assim? E aí ela começou a me contar um pouquinho. Ela falou, pois é, imagina, né? Eu falei, mas quem que é? Quantos professores ela tinha? Ela falou, bom, tinham vários, mas a Barral era a Barral. E quando ela falou a Barral era a Barral, aquilo veio assim na minha cabeça. Eu falei, a Barral, Barral. Aí ela falou, eu falei, a Barral. Eu falei, que eu quero saber quem é essa Barral. Então foi assim, né, que começou, e logo depois veio eu fui procurar e achei o livro da Mary, que estava sendo lançado também. E aí começou a minha saga, né? Que é assim, o primeiro capítulo da minha tese, eu conto como que eu achei a Barral. Enfim. E aí eu comecei a procurar e falei, bom, essa vai ser a minha pesquisa do doutorado, estudar um pouquinho da biografia da Condessa de Barral, mas sobre o viés de preceptora das princesas Isabel Leopoldina, porque, na verdade, eu tinha 5 livros só falando sobre a Barral. A maioria, eu tinha... a maioria, né, início do século XX, o mais recente era o da Mary, na verdade, mas todos eles tratando do possível romance dela com Dom Pedro II, quer dizer, estava bem longe do meu objeto de estudo, e aquilo me causou uma ansiedade, né, porque eu falei, como é que eu vou fazer uma tese de doutorado, uma tese, sem bibliografia? Sim. E foi aí, então, que depois eu tive o presente, né, que eu também, você já sabe dessa história, porque assistiu a minha live com o Paulo, que depois de 2 anos e meio procurando e lendo em tudo quanto é lado e mandando e-mail para todos os arquivos possíveis e imaginários no Brasil, na França, em Portugal, eu acabei por descobrir uma bisneta dela, que tá viva, né?
mora no Rio de Janeiro, olha que sorte. Essa história é entrei em ótima. contato com ela. É surreal também. Inclusive, eu falei com a filha dela recentemente, falei, Claudinha, cada vez que eu conto essa história, as pessoas não acreditam. Ela falou, mas realmente não dava acreditar, porque tinha que ser, né? E aí, depois de um ano de convívio, ela realmente abriu. Aí eu falo, a dona Jane foi uma pessoa que ela abriu as portas do coração dela, da família dela e de todo o acervo que conta a história, né? Não só da Barral, mas da família, né? Então, porque assim, eu explorei as cartas da Barral, mas na verdade ela abriu um acervo de mais de 6.000 páginas inéditas que tinham cartas da Chiquinha, Paranaguá, do Dominique, da Barral, do Paraná, quer dizer, de todo um grupo de pessoas que frequentavam a corte e que presenciaram momentos extremamente importantes, né? Quer dizer, foram pessoas que vivenciaram fatos que para a gente hoje a gente lê em livros, né? Exatamente, foram testemunhas oculares, né? Então isso foi muito rico. Então a Barral vem daí, né? Vem de sangue, suor, muita curva na serra, muito choro, muita ansiedade, enfim. É legal que nessa passagem que você diz da Jane, né, da neta da Condessa, eu vi uma entrevista sua, não sei se foi para o Sem Censura, eu vi muitas entrevistas suas, tá, Ana? Você diz que você criou uma confiança com ela e ela diz assim, agora eu posso te mostrar o que eu tenho aqui, né? E aí você tá lá na casa dela e ela te mostra esse tesouro que ela tinha. Assim, a dona Jane, primeiro, ela não chama a Barral de Barral, né? Ela chama a Luísa de Pedra Branca. Então, assim, na verdade, foram muitas conquistas, né? Eu, quando liguei para a dona Jane pela primeira vez, ela tinha, assim, pouco tempo de perder o marido. Então, eu liguei, imagina, gente, é uma coisa tão doida. Você mora onde? Desculpa te perguntar. No Rio. Então, você também é do Rio. Você imagina uma pessoa te ligar, foi o que eu contei lá, lá no Sem Censura, né? Você imagina uma pessoa te ligar, falou, tudo bem? Foi o que eu fiz. Olha, meu nome é Ana Cristina, eu moro em Petrópolis, estou fazendo uma pesquisa, eu queria saber se você tem parentesco com a fulana de tal. Aí ela ficou assim, no telefone gaga. Sim, então, eu queria saber se a senhora podia conversar comigo. Ela falou, minha filha, quem é você mesmo? Entendeu? Foi tão assim, sabe? Porque depois eu até caí em mim. Eu falei, gente, eu jamais, sei lá, se assalto, ainda mais por causa da idade. E ela falou, olha, eu acabei de perder meu marido, você se incomoda de me ligar depois. Foi tão, assim, despropositado que eu fiz, mas também foi tão visceral que eu acho que ela acabou acreditando por isso. E, assim, ela também tinha... a primeira vez que eu fui à casa dela, acho que foram uns 5, 6 meses depois, ela tinha acabado de receber o grupo de pesquisa da Mary, né? E assim, a dona Jane já é uma pessoa, ela é bisneta da Condessa. Ela já é uma pessoa de idade, enfim. E eu também sentia nela uma preocupação, porque assim, aí vem o lado familiar, porque isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Uhum. Eu sempre coloco isso nas minhas falas. As princesas que a gente fala, né, que a gente está acostumado a contar histórias, né, não são princesas da Disney, são princesas de carne e osso, né? E quando a gente chega e fala, a gente chega na Europa e fala, eu estudo uma baronesa, uma condessa do século XIX, o pessoal olha pra minha cara e me diz, nasceu ontem. Porque eles têm uma história muito rica, né? Então, para eles, o antigo é o século V, VI. Aqui no Brasil, o século XIX para a gente é o século XVIII, porque a gente ainda está engatinhando nisso, né? Mas, de fato, esse núcleo familiar, né? Essas pessoas que fizeram parte ou que fazem parte desses personagens, eles têm realmente pontos nevrálgicos que a gente tem que tomar cuidado. Claro. Então, assim, eu sentia com a dona Jane não uma mágoa, mas uma preocupação grande, porque ela falava assim, por exemplo, eu me lembro que tinha coisas que eu tinha um caderno e ela botava assim, vou te falar, mas você não publica isso não, entendeu? Ou então ela dizia assim, desliga o gravador, entendeu? Ou às vezes ela falava assim para mim, isso em off,
Então, quer dizer, e aí eu perguntava, mas por quê? Aí ela dizia assim, porque isso é uma coisa nossa, né? Ou então ela dizia assim, isso eu quero que você explique, porque não é assim. Então, por exemplo, vou aproveitar um pouquinho o tempo. Ela, com as cartas do imperador, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque você olha nos livros, como é que as cartas do imperador, da Barral para o imperador foram parar no Museu Imperial? Ninguém sabe muito bem como é que isso veio parar. Você tem várias versões por aí, né? Conta-se que um belo dia, uma mulher chegou no museu com um pacotinho de cartas e doou. Do nada. Outros dizem que o neto neto, que seria o Dominique, chegou lá, o neto da condessa, chegou lá e fez a doação. Tá bem, troco de nada. E, na verdade, não foi assim. Você vê, se você pedir o documento de doação no Museu Imperial, ele é um documento muito simples. Ele é uma folha de papel maço, escrita a lápis, sem assinatura nenhuma, né? Então, assim, o que a dona Jane conta? A dona Jane conta assim, olha só, aqui tinha, assim mesmo que ela tem um vídeo dela contando isso, aqui tinha um biombo, aqui na sala que o papai pintava, o pai dela era um artista, e ela dizia, papai pintava muito bem, não sei o que, aqui tinha um biombo e tinha umas cartinhas do imperador. Aí ela conta a história do Castelo de Voiron, porque quando o Castelo de Voiron, quando o governo da França toma o Castelo de Voiron para transformar em hospital para militares reformados pela segunda vez, ele chama a família para retirar determinadas coisas. E aí a França tem aquela coisa de que primeiro ela retira o que ela interessa para os museus e depois ela chama a família para entregar para a família o que ela entende que pode. Isso é uma coisa interessante, né? E aí ela fala, e aí o meu tio foi junto com o meu pai e foi aí que eles acharam, veja bem, 55 anos depois, o cofre na alcova da Pedra Branca que tinha as cartas do imperador. Porque esse cofre só foi achado 55 anos depois da morte dela. Então, era um cofre pequeno que tinha na alcova do quarto da Barral, que ela chama de Pedra Branca. E aí, nesse cofre, tinham algumas joias, poucas joias, tinham cartas de família, tinham poucas fotografias, e aí tinham algumas cartas juntas, embrulhadinhas com uma fita lilás, porque essa era uma característica delas, de embrulhar as cartas com fitinhas coloridas. E aí o tio pega aquelas cartas e traz para o Brasil como coisa da família. E aí ela fala que na época a família convivia, ela brincava com a Condessa de Paris quando era pequena, tem fotografia dela com a Condessa de Paris brincando nos pátios aí, nas casas do Rio de Janeiro. E ela fala que o Lacombe frequentava a casa, o Calmon, que era o presidente do HGB, frequentava a casa dela, e que o Calmon era muito amigo do pai dela e que pediu as cartas para poder transcrever. E nessa brincadeira, os dois, por acaso, adoeceram quase que simultaneamente. Essas cartas acabaram ficando no Museu Imperial, dentro de uma pasta, e por lá ficaram como acervo do Lacombe, e ela falou, e aí o tempo foi passando, e aquilo ficou por lá, e também hoje eu não vou mais pedir, enfim, né? Mas aí ela falou, mas daí a dizer que a gente autorizou, que é amante ou que não é amante, então você sente que o fato das cartas estarem lá, ela não incomoda ela, porque talvez ela até doasse, né? Uhum. Mas dizer que a família concorda que houve um caso amoroso e que aquilo, como as pessoas contam, né? Uhum. Que houve um caso amoroso e que aquelas cartas eram cartas de amor, como já acharam, abriram um cofre e acharam as cartas amorosas. Não é bem assim. Então, assim, essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Eu tive essa dificuldade porque isso não faz parte do meu objeto de estudo. Todo mundo me pergunta isso, mas e o romance? Eu falo, o romance fica para o romancista ou para quem pesquisou, porque o meu lado é a questão da preceptoria, né? E a gente acaba perdendo um tempo danado falando disso. Mas são coisas que vão envolvendo a gente, né? Então, assim, e aí a dona Jane tem essa coisa, ela é uma pessoa extremamente envolvente, eu tenho, assim, um carinho, ela é mais do que uma amiga, eu não canso de tecer elogios a ela, enfim, a dona Jane foi uma luz que a Luísa botou na minha vida, mas, enfim, ela sabe muito bem do carinho que eu tenho por ela. Legal. Então, vamos falar sobre a sua área de atuação, vamos falar sobre a Barral, a Luísa.
como preceptora das princesas, né? Como preceptora. Porque ela, no final ela foi até mais do que preceptora das princesas Leopoldina e Isabel, né? Mas como é que foi isso? Como é que ela era? Como é que era esse ensinar, vamos dizer assim, da Barral para as meninas, né? Porque dizem que o imperador queria uma educação, né, vasta para elas, né? Uma educação de princesa, né? E elas estudavam muito. Então, qual é assim, o seu olhar sobre essa, entre aspas, professora? Então, olha só, a gente está numa época, isso é uma coisa que a gente também sempre fala, né? A gente não pode olhar o século XIX com o nosso olhar atual, porque os costumes, a vida, o dia a dia deles era outro completamente diferente. Eu hoje estava lendo um texto e até estava assistindo um vídeo lá do Jesus falando sobre o Natal, do século XIX, e estava rindo, né? Com a questão, porque eu estava escrevendo sobre a questão exatamente da primeira vez que as princesas tiveram uma árvore de Natal, que foi a Barral que construiu. Depois eu vou te contar isso, o que ela deu para elas de presente. Mas, assim, a gente está falando de uma época onde a educação ela era dada só para uma elite do país, né? E essa educação era uma educação que era dada na casa. A elite estudava por professoras, que eram chamadas de preceptoras, que geralmente eram mulheres, eram alemães, inglesas ou francesas, que eram pagas para educarem os filhos dos nobres na casa, né? Então, Dom Pedro II, quando perde os meninos, né, que os meninos morrem, os filhos morrem, ele se vê na iminência de ter uma das meninas assumindo o trono. O que, na verdade, a gente não vai entrar muito nessa seara, mas, na verdade, algumas pessoas falam, mas, poxa, uma mulher assumir um trono? Eu acho que para Dom Pedro isso não era um problema, porque a irmã dele, né, a Maria II já tinha assumido um trono em Portugal. Então, ele vinha de uma família que uma mulher assumir um trono, ser preparada para assumir um trono, não me parece que fosse assim, ainda mais porque Dom Pedro tinha um perfil também de uma pessoa intelectualizada, extremamente estudada, era visto mundialmente como uma pessoa extremamente capacitada, preparada, né? Então, ele pensa em preparar Isabel e, logicamente, Leopoldina, porque caso acontecesse algo com Isabel, Leopoldina assumiria, né? Quer dizer, teria que ser uma educação esmerada para as duas, né? Para preparar não somente uma mulher para as prendas do lar, ou seja, não só uma educação feminina, né, de espécie como era da época, mas naquele momento tinha que ser também uma educação para uma mulher que iria assumir o trono do Brasil, claro, porque a gente tinha um projeto terceiro reinado, isso é óbvio, né? E aí ele começa, então, a empreender uma procura enorme nas casas europeias. Ele escreve para Amélia, porque, na verdade, a primeira ideia dele é que a Amélia viesse educar as princesas, né? A Amélia de Lettenberg, que era a madrasta dele, mas a Amélia responde dizendo que, depois que ela perdeu a filha Maria Amélia, ela tinha perdido o gosto da vida e não tinha a menor chance dela viajar mais, e que, infelizmente, ela teria que né, denegar o convite, mas queria ajudá-lo nessa busca. E ele, então, começa a procurar uma preceptora que, no entendimento dele, respondesse os requisitos que ele achasse, né, que ele achava lá no momento que seriam os necessários para educar as princesas. E é muito interessante porque ele chega a redigir um documento dizendo o que ele acha, qual seria a preceptora ideal. E aí, nessa procura, ele acaba recebendo uma carta da irmã dele, da Bela Chica, da Francisca de Joinville, né? Estava na França. E ela fala, olha, eu tenho uma pessoa ideal para te indicar, que foi minha dama aqui na França, foi minha dama de companhia por muitos anos, e por acaso é uma brasileira, e por acaso está no Brasil. E ele me diz, mas quem é? E aí ela fala, é a Luísa Margarida Portugal de Barros, é a Condessa de Barral, e conta a história dela. E é interessante porque ele pede que o Paulo Barbosa já entre em contato com a Luísa, né? O Paulo Barbosa já conhecia Barral, porque a Barral tinha uma casa de chá em Portugal, na França, e o Paulo Barbosa já tinha ido a essa casa de chá. A Barral era uma mulher extremamente culta,
era uma mulher que andava, que transitava pelas cortes francesas com uma desenvoltura muito grande. E aí eu vou fazer um parênteses para as pessoas poderem se situar, né? Quem foi a Barral? Para a gente poder entender de onde que é essa mulher, né? Claro. A Luísa, né? Posso falar? Dá para a gente fazer essa Pode, introduçãozinha? pode. A Barral nasceu em 1816 em Salvador, no Sábado de Aleluia, como ela fala no diário dela. E essa menina, ela também nasceu num berço nobre porque ela era uma menina de engenho, ela foi uma menina filha de um senhor de engenho, de um aristocrata que se chamava Domingos Borges de Barros, que era dono de 2 engenhos. E era um homem extremamente culto, era um homem que escrevia muito bem, conhecido como um dos maiores poetas do recôncavo baiano, político, e que teve um trajeto político tão importante no recôncavo baiano que chegou a trabalhar nas cortes de Dom Pedro I. E aí a gente tem que fazer um parênteses para entender como é que a história da Barral se costurou com a história de Dom Pedro II. O Domingos Borges de Barros, em 1828, 1825, o que acontece? Em 1825, eles estão na França, eles vão passar o Natal na França, a família Borges de Barros vai passar o Natal na França, e vai o Domingos Borges de Barros com a esposa, com o filho dele, que era o Dominguinhos, e a Luísa Margarida, que é a nossa Barral. E o menino morre, porque o menino tinha uma doença tinha uma saúde muito frágil, ele pega uma doença e acaba morrendo aos 10 anos de idade. E aí o Domingos fica arrasado, o pai fica arrasado com aquela história, fala, eu nunca mais quero voltar para a Europa, enfim, e quero ir embora daqui, eu não quero mais ficar aqui. E, ao mesmo tempo, ele é chamado para trabalhar como senador, para desenvolver um trabalho como senador. Bom, o que acontece? Ele aceita, porque ele começa a querer, enfim, sair daquele luto dele, né? E, em 1829, ele apresenta a Amélia de Lettenberg para Dom Pedro I. Porque Dom Pedro I começa, né, naquela saga também para procurar uma esposa, né? E quem apresenta a Amélia para Dom Pedro, quem faz parte do grupo que costura esse casamento, é o pai da Barral. Então, com isso, Dom Pedro I acaba agraciando o pai da Barral com o título de Visconde de Pedra Branca. É daí que vem esse título dele. O Domingos Borges de Barros, ele é agraciado com o título de Visconde de Pedra Branca, porque foi ele que participou, né? Foi ele que fez parte dessa apresentação da Amélia, que acabou culminando no casamento deles. Bom, e daí então é que começa, né, esse trânsito, né, da Luísa, essa proximidade. Em 1831, a mãe da Barral engravida de novo, mas acaba falecendo, falece mãe e bebê. E aí ele acaba deixando a Luísa em Boulogne-sur-Mer, com uma família conhecida, volta para o Brasil para continuar com os trabalhos dele no Senado, né? E a Luísa acaba os estudos dela, então, com essa família em Boulogne-sur-Mer, e termina toda a parte de formação dela, adolescência dela, enfim. Dali, ela chega à adolescência, o pai pede que ela volte ao Brasil para ela assumir os engenhos. Estou tentando resumir o máximo possível, a gente vai fazer 3 horas igual pau. O pai pede que ela volte ao Brasil, até porque ela tinha um casamento arranjado desde os 12 anos de idade com o Miguel Dupin, que é o nosso Marquês de Abrantes, né? E aí é a primeira vez que ela fala para o pai, ela fala, olha, você me cria para tomar as decisões, e a primeira vez que eu tenho uma decisão, você quer escolher com quem eu vou casar, lamento, mas não vai ser assim. E o pai quase que cai para trás, né? Então ela fala, eu sinto muito, mas quem apalavrou esse casamento foi você, não fui eu, e eu lamento em dizer, papai, mas eu não vou me casar com ele. Imagina isso em pleno século XIX, né? Então as coisas são desfeitas, ela continua na França,
Lá ela se casa com quem ela gosta, que é o Conde de Barral, e aí sim, ela, né, claro, toma o título do marido, e aí ela vai trabalhar como dama de companhia da Francisca, que é a irmã de Dom Pedro II, que aí a Francisca casa com o príncipe de Joinville, né, a Bela Chica, precisava de uma pessoa que falasse a língua, porque se sentia descontextualizada nas cortes francesas, era chamada de creole, né? Então ela dizia, poxa, eu precisava de alguém que me inteirasse, e ela encontra na Barral essa pessoa, que não só ensina para ela os costumes, mas que verdadeiramente ensina a etiqueta e a forma de se comportar com aquela elite, com aquela corte tão diferente da brasileira, né? E aí, com o exílio da Joinville com o marido, a Barral, então, aproveita e vem anos depois, claro, vem para o Recôncavo, e é o momento, então, que Dom Pedro, do lado de cá, está procurando uma preceptora para as filhas. Bom, o que acontece nesse meio tempo? A Barral tinha acabado de perder o pai, estava tomando conta dos engenhos, estava com um filho pequeno, e aí o Paulo Barbosa escreve para ela, perguntando se ela gostaria de assumir a educação das princesas. Ela não responde, imagina, qualquer pessoa responderia, né, dizia aceito. Claro, ela diz que pensar ela... Aliás, ela nem diz que sim, nem que não, nem que vai pensar. A primeira coisa que ela faz, ela é extremamente belicosa. Ela fala, ai, eu pensei que você estava me escrevendo para dar as condolências pela morte do meu pai. Imagina falar um negócio desse, né, pro mordomo do imperador. E a gente hoje acha que o mordomo é uma pessoa de menor importância. O mordomo na época era uma pessoa, assim, extremamente importante. E aí... ele convida, ele fala, o imperador gostaria de saber se você queria trabalhar, cuidar da formação das princesas. E aí ela diz, mas como seria isso? Né? O que eu vou ter que fazer? Qual é o meu lugar? Qual é o meu posto? E aí ela começa a fazer umas perguntas que começam a mostrar o perfil dela. Sim. Que a primeiro momento a gente acha assim, essa mulher é uma pernóstica, uma pedante, imagina, uma empregada, vai ser uma professora, vai botando banca. Mas quando você para analisar as coisas e a postura dela, você diz, não, ela era extremamente... inteirada de um viver e de uma postura dela que hoje, no nosso olhar, na época você não teria como analisar isso, né? Mas hoje, a gente fala assim, nossa, essa mulher é uma mulher empoderada, né? Porque ela é consciente do papel e da postura dela. Então, por exemplo, dos 8 requisitos que o imperador ditava como requisitos que ele entendia que a preceptora deveria ter, ela cumpria 2. Ela nem entra nessa seara. Então, tinha que ser solteira, ela era casada. Tinha que ter até 35 anos, ela tinha mais. Até porque muitas pessoas passam por esse detalhe interessantíssimo. A Barral, gente, era 9 anos mais velha do que o imperador. Né? Então, assim, tem coisas que a história vai fazendo olhos, né? Assim, um pouco vendados, mas que a gente tem que parar para prestar atenção. Então, assim, agora a gente vai ver aí, a novela vai começar o ano que vem, com a lindíssima da Mariana Ximenes como Condessa de Barral e o Celton de Dom Pedro. Lindo, maravilhoso, mas não foi assim que aconteceu. O inverno. Ela era 9 anos mais velha do que ele. Então, assim, né, jamais usou uma roupa colorida na vida. Se vocês verem alguma vez uma fotografia, uma pintura, não há registro na história da Barral com uma roupa clara, a não ser numa pintura do Van Acker, que é um camafeu, que por acaso está registrado lá no Instituto Histórico Geográfico aqui do Rio de Janeiro, que é um camafeu que ela está com umas vestes rosas, um vestido rosa, com lenço branco, que é até a capa do livro da Mary. Fora isso, ela só usava preto. Não tem chance, não tem nenhum registro dela usando azul, rosa, verde,
Tem uma pintura, tinha uma pintura no Museu Histórico Nacional que ela aparecia assim, ao fundo é uma pintura da coroação da Isabel, que ela está com umas vestes brancas. Mas aí é uma pintura e a gente atribui isso à liberdade do artista. E a gente sabe que é a Barral porque ele foi fiel ao coque baiano que ela usava, que isso era uma marca registrada dela, né? Era o cabelo que as mulheres do século XIX tinham códigos de conduta. Então, elas tinham o tipo de cabelo para o dia, para a tarde, para a noite, para a festa, para o jantar. E ela usava o mesmo penteado, seja para que ocasião fosse. Isso era uma marca registrada dela, né? Então, ela vai nessa troca de cartas com o Paulo Barbosa, ela vai estabelecendo primeiro os limites dela e os interesses dela, para depois ela dizer se ela aceita ou não. Isso é, assim, algo que era surreal para a época, né? Então, ela fala, eu vou ter talher à mesa, né? Por exemplo, as preceptoras geralmente dormiam na casa, porque eram solteiras. A Condessa de Belmonte tinha, que foi a preceptora de Dom Pedro, né? Ela tinha um quarto na casa, porque era solteira. Ela dizia, eu sou casada, eu tenho um filho, eu vou dormir, eu vou ter um quarto na casa, né? Então, ela vem e coloca todas as exigências dela para depois ela dizer se ela aceita ou não. E aí Dom Pedro acho que fica meio cansado daquilo, né? E bate o martelo e fala, bom, quer saber? Vai ser a senhora mesmo e eu estou acatando tudo e eu concordo com tudo que está sendo estabelecido, que você está pedindo, e acabou, e entra no primeiro navio e vem. E aí ela então aceita. O marido, isso é uma coisa que todo mundo me pergunta, a princípio o marido fica nos engenhos, porque tem que tomar conta dos 2 engenhos, e ela vem com o filho, então, para o Rio de Janeiro, para assumir a preceptoria das meninas, e a Isabel até em 56 registra no diário, né, que ela está recebendo, então, a Condessa para uma lição de dança, e que ela tinha gostado muito da primeira aula, e a partir da segunda semana já passam a chamar ela de Condessinha, que é um apelido que elas levam para sempre. A Condessa, uma das exigências que ela faz, eu não tinha comentado isso lá com o Paulo, é uma coisa interessante, é que ficasse a cargo dela a escolha da institutrice. O que é institutrice? A institutrice seriam as professoras que iriam auxiliá-la na condução das aulas. Porque, veja bem, as princesas tinham uma carga de estudo pesadíssima. Elas estudavam de segunda a sábado, tinham aulas domingo também, mas de segunda a sábado, de 7h30 da manhã, quase que às 8 da noite, com paradas para lanches, merendas e algumas visitas, desde que o imperador, ou os imperadores, né, ou a preceptora concordasse. E é uma coisa muito interessante, porque ela tinha mania de escrever cartas para os imperadores, relatando, né, quem tinha visitado, em especial quando eles estavam em viagens. Quem tinha visitado, o que elas tinham feito, até para dar, assim, como se fosse uma satisfação do que ela estava fazendo com as meninas. E uma coisa interessantíssima que eu dizia, gente, coitada dessas garotas, elas não respiravam. Porque, assim, recebemos a visita do senhor fulano, porque também é assim, o imperador os imperadores não estão na casa, todo mundo quer ir fazer visita para depois dizer, né, ai, que coisa bonita, fui lá visitar as princesinhas. Então, foram fazer uma visita na Bahia, passaram 2 meses viajando. Quando eles chegavam, tinha uma lista de todo mundo que tinha ido visitar as princesas e que tinham, né, comparecido, né, ao palácio, que não tinham deixado as princesas à mercê, enfim, aquela coisa assim, cumpriu, foi lá, bateu o ponto. O que a Barral fazia? Ela aproveitava essas visitas, e aí dizia assim, recebemos a visita do senhor fulano de tal, aproveitamos para uma aula de botânica. Recebemos a visita do fulano de tal, aproveitamos para uma aula de matemática. Ou seja, ela não deixava barato. Além dos professores que elas já tinham, e eram professores na época, Joaquim Manoel de Macedo foi professor das meninas, né, de literatura, agora me deu um branco, o de pintura que inventou. Bom, vai vir. Agora que eu tô com a Fax Margot na cabeça e agora eu esqueci, mas vai vir na minha cabeça o de pintura. Vamos conversar. As palavras vão Machado de Assis chegou a dar aula para elas. Então, assim, são vários nomes.
Carlos Gomes foi professor de música depois de Isabel. Então, eram várias pessoas que eram de destaque na corte e que ela acabava por aproveitá-las para poder aproveitar o que elas tinham de cultura para passar para as princesas. Fora os professores, né, que já eram professores de português, matemática e literatura, eram 33 disciplinas, era uma coisa de maluco. Então, elas tinham português, matemática, zoologia, zootecnia, aritmética, inglês, francês, história da França. Era uma loucura, eram 33 disciplinas. Elas estudavam, assim, barbaramente. A carga curricular delas era extremamente pesada, né? A carga de exercícios delas era extremamente pesada e ela conduzia aquilo de forma, assim, extremamente rígida. Existe uma carta interessante porque, por exemplo, no século XIX, as meninas, quando uma das regras básicas de etiqueta é que você não manchasse as cartas, porque escreviam a pena, né? Então, uma das coisas que você notava se a pessoa tinha ou não uma educação esmerada era com o uso do mata-borrão e com a inclinação da pena para que a tinta não borrasse o papel. E aí tem uma carta da Isabel que tem um borrão assim no cantinho. Aí eu acho que quando ela passou o mata-borrão, deu um escorregão. Aí a Barral vem, pega a caneta dela, claro, desenha assim uma barriguinha e bota assim: de um borrão faz-se o rato, é a moda da Barral, é a moda da Condessa. E aí pede para ela refazer aquilo. Ela bota: você, por favor, repasse esse dever a limpo, porque isso é uma coisa inconcebível. E isso acontece em várias partes dos cadernos. A gente percebe que, para além do conteúdo, essa coisa da organização, do esmero, do capricho, da ordem, da letra bonita. Olha, os deveres da Isabel, da Leopoldina nem tanto, mas os cadernos da Isabel, tem tarefas de português e de religião da Isabel, que você fala: gente, isso aqui não foi a menina que fez. Primeiro que a ponta do papel, a impressão que você tem é que a menina pegou uma agulha e foi fazendo as bordas, porque parece uma renda. Então, as bordas são rendadas, e aí ela vai parecendo assim, que ela vai furando aquilo, e ela faz desenhos em aquarela, ela coloca assim: fiz um desenho para que a tarefa ficasse mais bonita, né? Então, eu falo, quantas horas essa menina passou fazendo isso, né? Então, assim, os cadernos de botânica, ela gostava muito de botânica. Os desenhos das plantas, das folhas, a riqueza de detalhes. Isabel gostava muito de fotografia também. E o cuidado, né, para não borrar, né, Ana? Não errar, Não errar, é isso. Bom, eu vou te falar que o dia que eu peguei um borrão dela, porque elas tinham os cadernos, né? Por exemplo, tem um caderno de história delas que... vou te contar uma coisa em primeira mão. Paulo vai me matar, mas vou te contar uma coisa em primeira mão. A dona Jane tinha me falado há muitos anos, lá no meio da pesquisa, porque assim, os livros e os cadernos das princesas vinham da França, né? Ela, inclusive, tem um caderno, uns livros de matemática, de aritmética, na casa dela, com a letra da Barral, inclusive. Até aqui Isabel, até aqui Leopoldina, que eram os livros de exercícios de matemática. E aí ela me falou: pô, livro de história não tinha, história do Brasil. E ela me falou: o Imperador e a Pedra Branca escreveram um livro, um caderno de história do Brasil para as princesas. E o meu pai tinha isso. Aí eu disse: gente, não é possível. Passei anos, já fiquei quase 5, 6 anos procurando isso. E eu: dona Jane, a senhora tem certeza disso? Tenho. E ela descrevia como era o caderno. Era um caderno assim, aí ela ia descrever, mas aquilo era tão assim, sabe, tão palpável. E cada vez que ela falava desse caderno de história, daquilo me dava uma agonia. Olha, se você tivesse noção do que eu já procurei por esse caderno, o que eu já procurei em sebo, olha quantas horas e quantos dias e meses eu já passei no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, e tudo quanto foi arquivo. Bom, enfim, já arrumei a casa da dona Jane inteira procurando esse caderno. Bom, agora, pouco tempo, tem meses, foi antes da pandemia, eu voltei ao museu para acabar de escrever um artigo
que eu precisava, e precisava de uma informação que eu não achava no meu computador. Aí fui lá no museu. Falei, ai, gente, deixa eu dar uma olhada de novo aí naqueles cadernos que eu tô precisando, que eu não sei as coisas, eu anotei errado. Sentei e tô vendo os cadernos. Aí tava lá assim, caderno de História 1. Eu falei, cara, mas espera lá, cadê esse caderno de História 1? Porque é isso, tinha um negocinho de caderno de rascunho e passado a limpo, sabe? E é isso que eu falo, na hora da pesquisa, você não se toca de determinadas coisas. E eu tenho esses cadernos todos digitalizados. Mas assim, eu não me toquei disso. E aí eu tô assim, de repente eu pego o caderno e eu falo assim, porque... Aí, por que eu tô te contando isso? Porque por várias páginas, você tem parágrafos e parágrafos da Barral dizendo assim, isso está errado, reescreva, não é assim que você tem que escrever, não é assim, eu gosto, por exemplo, vamos fazer um passeio de charrete. Elas levavam um caderno e elas tinham que escrever tudo que elas viam para desenvolver a escrita, né? Então, era tudo muito cobrado, era tudo muito organizado, elas tinham que organizar a ideia, elas tinham que escrever. Às vezes, ela botava assim, o texto está muito bom, você já está escrevendo muito bem, agora escreva em latim. Agora faça o texto em francês, entendeu? Escreva em francês, o seu francês não está tão bom, agora escreva em inglês. Então, quer dizer, aí esse caderno que eu peguei, tinha uma página inteira com a letra da Isabel. Da Barral. Quando eu virei a página, não era a letra da Barral, era uma letra do Imperador. Aí eu falei, gente, que aliás é horrorosa. Falei, gente, essa letra do Imperador, que também tinha essa prática. Porque ele às vezes, em especial nos cadernos de latim, ele fazia umas observações, dava uns puxões de orelha feio na Isabel. Aí eu falei, mas espera lá. Aí comecei a folhear o caderno. Não tinha uma página nesse caderno com a letra da Isabel. Aí eu falei, não acredito. Achei. Aí achei o tal do caderno. Aí eu fui pegar o caderno que era o caderno tal do caderno dela. Entendeu? Aí tava lá o caderno dela certinho com a letrinha dela, todo passado a limpo daquele caderno. Quer dizer, eles de fato escreveram, só que não tava como caderno de história, tava caderno de história de Portugal. Porque eles vinham contando a história, claro, né? Eles contavam a história que hoje, pra gente, é a história do Brasil. Para eles vinham contando a história, vinham falando da Maria II, da independência, do descobrimento, mas eles vinham falando da história de Portugal, né? E aí ela vinha copiando aquilo tudo certinho, com a letra certinha, direitinha. Então, quer dizer, o dia era tomado, né? Por formar efetivamente, né? Pela formação de uma cultura, pela formação de um caráter. Isso é muito importante dizer. Os exercícios e as cópias, invariavelmente, eram de textos religiosos. Quando você pega os planos de estudo que a Barral montava, começava assim, primeira coisa, acordava 7 horas da manhã, rezar. Depois vinha toalete e estudo. Né? Tem um bilhetinho lá no museu interessantíssimo, eu adoro esse bilhete. É um bilhete que a Leopoldina manda para Dom Pedro pedindo mais tempo para terminar um dever de botânica, porque choveu e ela não teve tempo de fazer. E aí, quando ela pedia as coisas para a Barral e a Barral não queria dizer não, porque ela não concordava, ela mandava elas pedirem para o pai, porque ela já sabia que ele ia dizer não. Ela era muito inteligente. Então ela falava assim, pede ao imperador. Porque ela fala assim, que aí ele diz o não, entendeu? E aí ela vai e escreve para o pai. Ela fala, olha, eu queria mais tempo para fazer o dever, porque choveu, não sei o quê. E ele diz para ela que não vai dar tempo para ela fazer o dever de botânica, que ele até poderia dar, mas que ele não ia dar porque ela tinha que entender que na vida as pessoas tinham prazo para executar as tarefas e que isso se chamava responsabilidade. Que ela tinha que entender que ela poderia e que ela tinha que trabalhar com a hipótese de acontecer algo que fizesse com que ela não desse tempo dela terminar a tarefa dela, e que isso fazia parte da vida. Então, que ele não ia dar tempo dela fazer a tarefa de novo e que ela ia ser punida por causa disso, porque ela tinha que aprender a lidar e a já prever que possivelmente poderia acontecer alguma coisa que não desse tempo dela cumprir as tarefas dela. Então, que ela tinha que estar sempre adiantada nas coisas. E veja isso com uma menina de 10, 11 anos de idade. Nossa. Uma princesa.
né? E o imperador falando isso. Isso também é uma coisa muito interessante do pai imperador, né? Quer dizer, do pai imperador e do pai mestre, né? É muito interessante essa convivência deles, né? Ele nunca deixou de acompanhar essas aulas, esses estudos, e está muito atento a isso. Então, assim, a Barral, voltando ao que você colocou no início, da questão da preceptoria e da formação dela, ela se preocupava muito com essa parte de formação das meninas, mas quando você olha o tempo, voltando agora, né? Quando você olha o tempo que ela formou, vamos dizer assim, da formação cultural, né? Da formação acadêmica das meninas, foi de 56 a 64, foi um período curto, né? Mas que nesse período curto, a carga foi muito pesada. Ela conseguiu, eu acho que nesse tempo, eu acho que ela tem uma carta, porque a preceptoria termina em 64, quando as meninas casam, né? E aí ela escreve uma carta para Isabel, muito interessante, muito bonita, que ela fala assim: Isabel, tudo que eu podia ensinar vocês, tudo que eu podia dar para vocês lerem e ensinar vocês, eu fiz. Agora vocês têm que viajar para olhar com seus olhos o mundo que você leu. Isso é uma coisa, assim... veja bem, eu acho que isso é uma coisa de vanguarda hoje. Imagina isso no século XIX, né? E é interessante, porque quando a Isabel casa e vai para a lua de mel, ela faz um diário da lua de mel dela. Que é o diário que todo mundo fala, o diário da Isabel, né? É o diário da lua de mel dela, que ela conta pro pai, pro mãe, ela fala: ai, não deu tempo, eu tô escrevendo um bilhetinho, não deu tempo de passar a limpo porque eu tô num trem, né? Então ela fala, quer dizer, olha que coisa, a coisa ficou tão massificada na cabeça dela, né? Que ela tá estudando até na lua de mel. Até com aquela coisa do registro, né? E eu acho que isso foi, as pessoas quando falam assim, poxa, mas isso pode ter, a Barral era muito mão pesada. Não sei se foi, eu acho que isso foi fundamental para a formação do caráter delas também. Tem uma carta, logo no início, uma carta de 58, as meninas vinham passar o verão aqui em Petrópolis, né? E a Barral, elas vinham, a Petosa Barral ficou em São Cristóvão mais uns 2, 3 dias, porque tinha um compromisso, não sei, estava doentada, eu sei que ela vinha dias depois. E ela manda uma carta para elas, dizendo o seguinte: minhas queridas princesas, não se esqueçam de aproveitar o tempo, não sei o que lá. Uma carta, né, minhas queridas, aquelas coisas. Aí ela diz assim: Isabel, tome cuidado com a toalete. A Isabel gostava de comer um pouquinho mais, né? Então não esqueça de comer pouco, de apertar o espartilho. Isso é o que você falou, ela não era só professora acadêmica. A Barral foi a pessoa que formou a Isabel Leopoldina do lado acadêmico, mas também no lado pessoal, no lado feminino. Porque ela ensinava as coisas da etiqueta, ela ensinava as coisas de mulher, né, da toalete, de como se portava. Tem cartas dela dizendo como é que a Isabel devia se comportar com o marido. Olha, não se faz isso com o marido. Você, quando levantar, você tem que chegar no espelho de manhã, você aperte as bochechas 4 vezes para ficar rosada, não se aparece pálida na frente do marido. Então, coisas assim que uma mãe faria. Sim. Né? E isso eu quero deixar bem claro, porque às vezes as pessoas também ficam... Isso não desqualifica a Imperatriz em momento nenhum, gente. Isso não significa dizer que elas tinham uma mãe omissa, né? Ou que elas tinham uma mãe despreparada. Hoje eu estava lendo uma parte do diário da Rainha Vitória, que dizia que foi a primeira vez que ela conheceu o imperador e a Teresa Cristina, que ela dizia que ela achou a Imperatriz extremamente culta. Dizia que ela achou uma mulher extremamente intelectual, né? Então, assim, mas eu acho que a Barral conseguiu atingir a Isabel Leopoldina, conseguiu chegar até as princesas de uma forma que conquistasse as duas numa confiança tão grande que elas realmente se tornaram dependentes dela. Né? Carregou isso para a vida inteira, né, Ana? Para a vida inteira. Então, assim, nessa carta ela coloca assim, olha que coisa louca, uma coisa que as discípulas de Rousseau faziam, né? Ela diz assim: olha, então vocês não se esqueçam de... Isabel, tome cuidado com o que você vai comer, você aperte o espartilho direito, não esqueça de fazer a toalete bem feita de manhã,
Porque eu tenho uma fadazinha que tudo me conta, porque tudo vê. Então, olha lá o que vocês estejam fazendo, porque estiverem. Olha o que vocês estejam fazendo, né? Como ela falava. O que vocês estiverem fazendo, a fadazinha estará vendo e certamente irá me contar. Imagina, né? Então, quer dizer, é aquele terror de falar: caraca, eu não vou fazer nada porque a Condecinha vai ficar sabendo. Então, e com isso, ela ia colocando, né, os tentáculos dela, ia tomando conta de tudo. Hoje a gente tem um olhar meio assim, achando, nossa, isso é uma coisa estranha. Mas isso para a época não era, talvez, isso era um ponto positivo para a época. Sim. Né? Mas a retratação, né, Ana? Você falou da Imperatriz Teresa Cristina, né? A gente vai ter a novela aí nos tempos do Imperador. É bom que a gente tenha essas colocações, né? Porque muitas vezes a Teresa Cristina é retratada como alguém que assim, apagada, né? Ou alguém silenciada pela história, porque a gente tem uma participação muito grande da Leopoldina, né? Da Imperatriz Leopoldina na história brasileira, política brasileira. Né? Então é bom você colocar isso, porque eu sinto, né, já pelos comerciais da novela, que vai se mostrar um embate. Né? A novela tem que ter mocinho e bandido, né, para que funcione, para que segure o telespectador. Né? Então eu acho que eu vejo, né, não sei se vai ser assim, mas me parece que Barral, a Luísa e a Teresa Cristina serão antagonistas nessa história, né? Nessa história contada pela Globo. Então seria bacana a gente saber disso, você colocar isso, né? Que ela não era omissa na educação, mas ao mesmo tempo a Barral era como se ela tivesse duas mães, elas duas tivessem duas mães, né? Em determinado... Eu acho que a Imperatriz, ela não se metia muito nessa seara. Na verdade, assim, o que acontece? A novela, não da Globo, mas a novela em si, né? A novela tem que ter a intriga, a traição, né? E o suspense para prender o espectador. Sim, claro. Né? E se não tiver uma intriga amorosa, se não tiver o suspense, se não tiver uma morte, um assassinato, não é novela. Para isso a gente chama novela. Né? Mas, assim, tem coisas que... eu acho que a produção da Teresa Cristina ainda é uma produção fraca. Eu acho que a gente tinha que ter mais produção sobre a Teresa Cristina. Mas o professor Aniello, que infelizmente até faleceu, ele tem um livro muito bom dela, que eu até tenho, era um professor da UFRJ aqui, ele faleceu tem pouco tempo, mas quando ele foi... eu assisti uma palestra dele que ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou: gente, olha bem, vocês já viram uma italiana que não tem um sangue quente? Né? Então, assim, não dá. A Imperatriz era uma pessoa... gente, quase que todo o acervo, a metade da questão do que tinha no acervo do museu foi trazido por ela, né, em termos de minerais, de pedras, porque ela estudava isso, ela gostava disso. E as cartas da Leopoldina, a Isabel era mais comedida. A Leopoldina era mais, assim, expansiva. Então, assim, em algumas entrelinhas, e às vezes bem diretamente, a Leopoldina, em cartas para Isabel, ela fala sobre esse gênio da mãe, né? Ela dizia: a mãe, ela explode nos momentos errados. Ela cobra do papai nos momentos errados, e ela cobra o que não tem que cobrar e deixa de cobrar o que ela teria que cobrar. Ela é muito clara falando isso. Claro que na linguagem deles da época, mas ela é muito clara quando ela diz isso. Pô, quando ela tem que brigar, ela não briga. De repente, ela explode por uma besteira, né? E nos diários da Teresa Cristina, em relação a Barral, dá licença. Em relação a Barral, ela também manifesta, às vezes, um desconforto. Então, por exemplo, tem uma parte lá que ela fala que ela estava chorando, ela estava chateada, que ela estava triste e que
a Leopoldina entra no quarto, viu que ela estava triste e faz um questionamento para ela sobre os encontros da Barral com o imperador e que aquilo doeu na alma dela. Aí ela fala, ai, que tristeza minha de uma mãe ainda ter que escutar uma filha questionar esse tipo de coisa. Quer dizer, ela dá a entender que a filha fez maldade com ela. Tipo, você tá vendo que eu tô sofrendo, vai lá e mexe bota o dedo na minha ferida. Mas, assim, são coisas do dia a dia da família, né? Tem uma chegada de viagem que o imperador fez e ele chega e fala para elas que tinha trazido umas lembranças e trazia doces e flores, e a Barral vira para ele e fala, para mim você não trouxe nada? Aí ele pegou uma pedrinha e falou, que aliás a dona Jane tem essa pedra em casa, falou, eu trouxe essa pedra que eu pensei muito em você, deu a pedra para ela guardou. E aí a Teresa Cristina ficou chateadíssima com aquilo. Falou, poxa, deu uma pedra, ela guardou, além de tudo, ela guardou a pedra. Já não bastasse a questão da rosa. E aí ela lembra a questão de que ele tinha levado 2 flores há um tempo, e ele levou para casa 2 flores, deu uma para ela e uma para Barral. E ela achou aquilo um absurdo, né? Então, quer dizer, são coisas que você... eu acho, eu fico assim, eu não posso falar isso quando a gente tem 1 hora só para falar, 40 minutos para falar, porque depois as pessoas vão ouvir e ficam elucubrando milhares de coisas e não tem tempo de conversar, né? Porque assim, a gente fica pré-julgando, mas a gente julga com o nosso olhar atual. Claro. Né? A gente fala, mas é claro que tiveram alguma coisa, porque ele falava seu Pedro, seu Pedrão. Enfim, eu acho que essa forma de lidar do cotidiano deles é uma coisa que a gente tem que estar muito inteirado antes da gente poder fazer um juízo de valoração, né? Então, o que eu me proponho a falar, que é o que eu discuto aqui, e é o que eu me proponho a falar na tese, que eu converso contigo, e acho que a gente tem que... A Barral era uma mulher que soube de um papel de preceptora que ela assumiu, que era de formar as princesas, isso é fato, tá? De formar as princesas, ela conseguiu estabelecer redes de sociabilidade por vários lugares, atingindo inclusive a seara política. Porque aí, voltando ao raciocínio que eu estava fazendo contigo, quando ela começa, por exemplo, a se aproveitar de todas as oportunidades de visitas que as princesas recebiam para poder ministrar uma aula, uma palestra sobre um determinado assunto, ela já está fazendo uma rede de sociabilidade, porque essa pessoa não era um Zé Ninguém. Era um médico, era um político, né? Era uma pessoa que ocupava um cargo. Ela já estava estabelecendo uma rede de sociabilidade e já estava se aproximando dessa pessoa e estabelecendo também um relacionamento com essa pessoa. A gente também não pode esquecer que antes da Barral, voltando ao início que eu mencionei, antes da Barral assumir a preceptoria, a Barral era dona de uma casa de chá na França. E quando a gente fala casa de chá, a gente pensa numa cafeteria, né? E não é. A casa de chá era um lugar que as pessoas que participavam a intelectualidade de um local para discutir sobre temas distintos, né? Mas era toda uma elite pensante do local. Então, a casa de chá da Barral era frequentada pelo Chopin, pelo Liszt, pelo Gobineau, né? Pelos irmãos Winterhalter, pelo próprio Paulo Barbosa. Então, eram pessoas de extremo destaque numa elite que não era só uma elite de aristocracia, era uma elite intelectual também. Não era só financeiro, né? Não era só financeira. Então, quando ela vem para o Brasil, por exemplo, a primeira vez, eu vou aproveitar esse finalzinho para contar a história do Natal, porque a gente está na época de Natal. A primeira viagem, logo assim que ela começa a preceptoria, o imperador e a imperatriz vão fazer uma viagem para Bahia, para o nordeste do país. E ela faz uma carta que talvez seja assim, um dos documentos mais ricos que ela tenha produzido.
ela faz um organograma para o imperador, dizendo para ele, olha, a gente até ri, porque tem coisas engraçadíssimas, mas ela faz um organograma para ele, dizendo quais são... Primeiro ela narra quase todas, sobre todas as famílias conhecidas do local. Aí ela fala, em tal lugar tem a família tal, tal, tal e tal, tal. A família tal, o senhor nem dê atenção, né? Mas eu vou falar na língua deles, na forma de se expressar, na língua, na forma de se expressar deles, porque fica muito chato. Mas a família tal, o seu fulano de tal é uma pessoa de caráter, mas perdeu todo o dinheiro em jogatina, mas é uma pessoa de inteligência e de conversa boa. Tome cuidado com a esposa dele, que é uma mulher de língua solta e disso. As filhas casaram, e ela faz isso com todas as famílias. É impressionante. Aí você fala assim, como é que uma mulher que viveu, olha assim, ela redigiu esse documento, vamos supor, em tal ano. 3 anos antes dela redigir isso, ela tinha morado 10 anos na França. Como é que ela sabe disso? Como é que ela tinha subsídios para escrever aquilo, né? Quer dizer, claro, ela era dona de engenho, mas olha as redes de sociabilidade dela, né? E o que ela mantinha com o pai ali, e a figura dela, quando ela chega da França, veja bem, assim que ela chega da França, que ela vai assumir os engenhos, pouco antes dela vir para o Rio, ela vem e vai assistir uma missa com uma chapelinha, que é aquele chapéu pequenininho com aquele véuzinho na frente. Aquilo foi um escândalo na missa. Foi um escândalo. Todas as beatas, as mulheres, acusaram, acharam aquilo um absurdo, a ponto de, no final da missa, chamarem o padre e pedirem para ele tomar uma decisão em relação àquilo, porque aquilo era um absurdo. Aí o padre não foi nem falar com ela. Olhou para elas e falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela está chegando agora da Europa. Qual que vocês acham que é o problema? Isso deve ser praxe na Europa. E outra coisa, ela é a maior contribuinte da igreja do Recôncavo Baiano. Vocês vão arrumar problema? Sabe o que aconteceu no domingo seguinte? Tava todo mundo de Todas chapéu. as mulheres estavam de chapelinha. Então, é o seguinte, né? Quer dizer, olha que coisa louca isso. E dali por diante, o quadro mais famoso dela, olha aqui, eu nem sei se vai dar para ver. Tá vendo? Ela tá com a chapelinha. Dá para ver? Dá para ver. Né? Ela tá com a chapelinha. Então, assim, né? É uma coisa interessante que a gente vai vendo. Quando as meninas casam, quando a Isabela e a Apoldina casam, voltando à questão da preceptoria, claro, por força contratual, essa relação de formação acaba. E aí, te respondendo a primeira pergunta, a relação de preceptoria acaba, todos os mestres contratados saem da corte, mas ela permanece para sempre com os laços com a Isabela Leopoldina. Isso é uma coisa muito interessante. A ponto, olha bem, a ponto de, em 83, o filho dela se casa no Brasil, né, com a filha do Paranaguá, com a irmã da baronesa de Loreto, com a irmã da baronesa de Loreto, a Chiquinha Paranaguá, e o imperador e a imperatriz vão ao casamento. Isso foi um escândalo na época. Eles foram ao casamento, né? Porque o imperador e a imperatriz não era comum de ir a um casamento que não fosse de alguém, né, da família. E a Isabel, casada já com o Grão-Pará nascido, mandava cartas dizendo, Condessinha, me indique livros para os meninos lerem. E ela indicava. E ela dizia, Condessinha, vou receber o fulano de tal daqui a tanto tempo. Veja se o que eu escolhi para o jantar, o menu que eu escolhi para o jantar está bom. Aí ela respondia, tá certo, muito boa escolha. No entanto, acho que você errou no vinho. Deveria ser isso, deveria ser aquilo. Quer dizer, veja bem, foi uma relação construída ao longo dos anos, né? Porque as pessoas falam, o imperador e a Barraus trocaram cartas por 33 anos. É verdade, é verdade. A coisa chegou num ponto do imperador mandar o diário dele e ela para eles já escreviam, porque, gente, olha só, ela era 9 anos mais velha do que ele. Ela morreu com 75, ele com 71. Não, ele com 60, ela com 76 quase, né? Quer dizer, já nem enxergava, ela até reclama, eu já estou com catarata, já não estou enxergando mais direito. Então, eles já escreviam um no diário do outro, olha o grau de intimidade.
Mas o que as pessoas esquecem é que ela não escreveu por 33 anos só para o imperador. Ela escreveu para Isabel. Leopoldina faleceu, né? Mas ela continuou mantendo os laços por 33 anos com a família imperial, né? Quando a gente teve a proclamação da República, quando a gente teve a queda da monarquia, que a família imperial foi para o exílio, aquela foto dos livros de história que todo mundo vê, né, que consta em todos os livros, que ela está na foto e que ninguém fala, né, aquilo foi no castelo de Voirron. Eles ficaram 33 dias no castelo de Voirron, toda a comitiva do imperador, né? Então, veja bem, isso é uma coisa que ultrapassa, né, os muros de relações profissionais, da relação de um professor com aluno tão somente. Porque eu vejo a relação da Barral com a Isabel foi uma coisa, por exemplo, vou te falar que a gente não vai poder aprofundar, mas uma coisa assim, para que eu entendo que no teu canal estejam pessoas que gostam de história e de pesquisar. Exato. Então, quer ver uma coisa? Vou botar o dedo numa coisa que as pessoas se interessam bem, né? A Barral, 6 anos antes da proclamação da lei do ventre livre, não é a abolição da escravatura, ventre livre, tinham forreado todos os escravos dela e já eram assalariados nos engenhos dela. Olha que coisa, tá? E tem cartas da Isabel com a Barral em que as coisas não eram claras. Gente, não existia carta lacrada no século XIX. Não existia. Tá? Os envelopes eram abertos. Aquela coisa do selo, que a gente vê ai, Jesus! Do lacre vermelho, né? Aquilo ali era só em algumas situações. Normalmente, os envelopes eram abertos. É extremamente comum você abrir cartas e você ver as cartas escritas. O papel ele vem igual o jogo da velha. As pessoas escreviam assim, viravam, entre eles, né? E escreviam depois. E tem cartas da Barral, inclusive, com o Dom Pedro e com a Isabel, que elas escrevem em 3 línguas. E a Barral fala, talvez assim, a dificuldade de nos lerem seja maior, porque eles sabiam que eles eram lidos, né? E eram lidos, obviamente, porque, gente, a proclamação, as pessoas que proclamaram a República e o grupo da República não veio de um dia para a noite. Aquilo era um movimento que já vinha de um tempo, existia, né? E já existia, era óbvio. Então, eles sabiam do que estava acontecendo. Então, ela diz isso. Tem várias cartas que ela diz isso. Vamos tentar dificultar um pouco. E é claro que tinham coisas pessoais. Então, existem algumas cartas... Agora me perdi o que eu estava dizendo. O que eu estava falando? Por que eu estava dizendo esse negócio da carta? Ô, Jesus. Ah, sim, da proclamação. Tem coisas que a Isabel escreve que não são assim, o que é que você acha que eu devo fazer? É claro que não, elas não eram assim, não, a coisa não vem de forma literal. Mas tem cartas com 2 anos antes da abolição, que ela já discutiu, da abolição. Da abolição. Da escravatura, da abolição, que elas comentavam, que elas falavam sobre o assunto, né? Então, assim, as coisas eram muito pensadas. Dizer que a Isabel era uma mulher despreparada ou que a corte era formada por pessoas despreparadas, eu acho um pouco leviano, né? Dizer que a Barral, como também dizem já, a Barral era uma mulher à frente ao tempo. Também não acho que ninguém é à frente do seu tempo. Eu acho que a Barral era uma mulher extremamente intelectualizada, extremamente preparada. Teve a sorte de ter um pai que soube, a partir de uma dor, né, que perdeu a família, assim, enfim, escolheu, né, deixá-la na Europa para ser criada. Também não sei se ele escolheu isso porque era um visionário, ou se foi porque ele se viu sozinho com uma menina, as circunstâncias, entendeu? E aí talvez sim, porque era realmente um cara que era preparado, já falava, bom, por que não, né? Vou deixar ela aqui e preparar, enfim.
mas teve essa sorte, efetivamente, e aí ela teve a possibilidade de ter um mundo aberto aos olhos que não era qualquer uma que tinha. No final das contas, a Barral, já no final, já isso aqui, em 82, 83, 84, da França, já dava quase que uma consultoria. Existem cartas, o professor Samuel achou no Instituto Geográfico em Sergipe, achou uma carta interessantíssima de um nobre que manda para ela lá em Paris, dando consultoria, porque ele estava querendo uma preceptora para o neto, e ela dizendo, avaliando a preceptora, dizendo o que tinha que ter uma preceptora, inclusive opinando sobre o salário dela, o que tinha que ganhar, o que não tinha que ganhar. Então, assim, no final das contas, ela se torna um parâmetro, né, do como formar uma moça para a elite oitocentista, como seria a formação de uma moça, né, da elite oitocentista. E, inclusive, tem um texto interessante de uma menina, tem uma sinhazinha, também, do Recôncavo, que diz o seguinte: até a Condessa de Barral, o nosso sonho era escolher um bom marido, era conseguir um bom marido. E depois da Condessinha, o importante agora é entrar na lista dela de moças casadoras. Olha que coisa, né? Quer dizer, essa percepção de que a mulher bem formada não era mais aquela mulher do lar. Só a mulher do lar que sabia bordar, cozinhar, tocar piano. Né? Bordar, tocar piano e pintar muito bem, né? Embora ela também desse valor a isso. Então, assim, eu acho que a grande contribuição dela foi isso. Eu gosto das passagens da Barral, as pessoas falam, eu gosto dos cadernos, eu gosto das passagens, mas o que eu gosto são dos puxões de orelha dela na Isabel, quando ela diz: Isabel, vai para o mundo, vai ver no mundo que eu te ensinei nos livros, que você leu nos livros. Eu acho isso muito interessante dela. Né? Porque isso dá cultura, né? Isso, além da cultura, né, dá uma visão maior de mundo, né? Não fica presa na bolha, né? Porque, de alguma forma, elas viviam numa bolha, né? Por serem... A Isabel, por ser a herdeira do trono, e a Leopoldina depois, né, continuou princesa, né? Princesa Saxe-Coburgo-Gotha e tudo mais, mas elas eram princesas, né? E, querendo ou não, vivem numa bolha. Então, eu vejo que a Barral dizia para elas: vai para o mundo porque você precisa sair dessa bolha para melhorar a vida de quem vive aqui, né? Naquela ocasião, com o fim da escravidão e tudo mais, eu acho que isso a torna uma mulher visionária, né, Ana? Porque, assim, ela via o mundo da maneira que o mundo era, né? Então, assim, e o pai dela deu a ela a possibilidade de ser uma mulher que tinha direito à vida dela, né? Num período onde não existia isso, né? Onde o pai ditava a vida das filhas e ponto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, eu queria fazer 2 perguntas para a gente terminar, né? Porque eu vi uma foto da Barral aí atrás de você, você mostrou, eu queria fazer 2 perguntas para você. 3. Primeiro, você falou que ia contar da história da árvore de Natal das meninas. A outra pergunta eu li, né, no livro da Mary e em outros livros, que a morte da Leopoldina foi um momento muito difícil para Barral, né? Foi difícil para o imperador e para a imperatriz, mas também foi muito difícil para Barral. Então, eu queria que você falasse me respondesse essas 2 questões, e a última eu faço depois. Vamos lá. Do Natal foi o seguinte: a primeira, logo assim que ela chegou, poucos meses, logo no ano seguinte, o imperador e a imperatriz fizeram essa viagem que eu te falei, para a Bahia. E as meninas não conheciam a árvore do Noel, que ela diz. Elas nunca tinham tido até então uma árvore do Noel. Na Europa, costumava-se enfeitar as árvores de Natal com frutas e guloseimas, porque as pessoas, e luzes, né? As pessoas comiam os enfeites, elas botavam frutas,
frutas cristalizadas, eram assim que as árvores eram enfeitadas. Mas as princesas nunca tinham visto uma árvore do Noel. E aí a Barral se sentiu tocada por aquilo, e talvez até para tentar também conquistá-las, montou uma grande árvore do Noel no hall de entrada do palácio aqui de Verão, aqui em Petrópolis. E o negócio deve ter chamado a atenção assim, tão, né? O fato deve ter sido tão surreal para todo mundo, que, e é por isso que eu conto, porque a Isabel escreveu contando para os pais, a Leopoldina escreveu contando para os pais, e o Dominique tem esse registro no diário deles, e a própria Barral também escreveu para eles uma carta contando. Então, o que ela fez? Ela montou a árvore do Noel, enfeitou, colocou, conta que botou uma árvore bem grande, enfeitou ela botou velhinhas, botou enfeites, frutas cristalizadas, e aí, no dia de Natal, ela botou vários brinquedos. Ela botou, inclusive a Isabel fala que tinha um tambor, que tinha um palhacinho, tinha uma boneca, tinha uma caixa de marzipan, enfim, tinha outras coisas, mas tinham 4 embrulhinhos embrulhados da mesma forma, só que de tamanhos diferentes. Eram 4 presentes. E eles sabiam que era da Barral porque os embrulhinhos estavam amarrados com uma fitinha. Isso era uma marca dela, tudo ela amarrava com fitinha. E aí os presentes tinham bilhetinhos. Bom, as crianças presentes ali eram Isabel, Leopoldina, o Dominique, que convivia com elas, e uma menina que também fazia parte ali, a gente até, eu não quero ficar falando porque eu não tenho confirmação disso, mas a gente acha que era a Francisca, que era uma menina que convivia ali no espaço do palácio com elas. E aí ela coloca assim, a Barral chega para elas e fala assim: queridas, aqui está um presente para vocês, e vocês vão ler os bilhetinhos, e aí vocês vão descobrir de quem são esses presentes. Não tem nome o presente. Vocês vão ler e vão descobrir. Só pode abrir o presente depois que descobrir. Aí as crianças ficam na maior euforia, né? Aí tá assim. Este é para quem troca letras. Este é para quem é preguiçosa. Este é para quem não sabe a tabuada. E este é para quem é rabugenta e respondona. E aí, claro que eles rapidinho descobriram quem é. Descobriram quem era quem, né? E quando eles abriram os presentes, você sabe o que era? O presente era o mesmo, só mudava o tamanho. Você sabe o que era o presente? Uma palmatória. Uma palmatóriazinha. E elas ficaram extremamente impactadas com aquilo, né? E aí, contaram aquilo. Você sabe, mamãe, ganhamos palmatóriazinhas, entendeu? Contando, papai, meus caros pais, imagina que acontecia. E aí vai contando a história. Num primeiro momento, a gente fala, gente, essa mulher é louca. No Natal vai dar palmatória para as crianças, que é isso? Né? Mas assim, olhando pelo lado pedagógico, a gente fala, gente, mas nem nesse momento ela perdeu a chance. E outra coisa interessante, que ela fez com que eles se autoavaliassem. Né? Em momento nenhum ela disse, isso aqui é para você, isso aqui é para você, isso aqui. Imagina, o que eu acho interessante, veja bem, eu não vejo a coisa do que era. Eu acho interessante de ser uma palmatória, claro, né? Mas o que eu acho interessante é de uma mulher no século XIX ter essas pegadas que a gente na pedagogia faz hoje. De falar em autoavaliação, de fazer com que o aluno, sabe, olhe para si, avalie a sua conduta e faça. Então, eu acho que isso é interessante na pegada da Barral, de ter essa coisa, de não ter o nome simbólico da pedagogia, né? Que ela não falava em construtivismo, óbvio que não. Ela não falava em análise de crítica, ela não falava em educação disruptiva, óbvio que ela não falava em nada disso. Mas essas pegadas, esses conceitos, ela já tinha. Então, eu acho isso interessante. E legal, né? que ela fazia, ela tratava todos eles de maneira igual, né? Não era
as duas princesas não tinham diferença do filho dela e da outra criança, né? Os três estavam na mesma situação, no mesmo patamar, vamos dizer assim, né? Então, isso também é muito interessante. E fazendo um momento também de leveza, né? Pra você ver, ela foi dar uma palmatória, gente, isso é um troço sério. Imagina se uma professora dá uma palmatória para uma criança. Vira um caos, né? Mas ela fez isso no momento do Natal. Há pessoas, eu tenho certeza que vai ter gente aí que vai ser o vivi danado. Que absurdo! Mas veja bem, ela tentou minimizar a coisa. Agora também a gente não tá aqui para julgar o que passou na cabeça dela, não dá pra gente descobrir isso, né? Mas se há as possibilidades de julgamento negativo, né? Há também as de julgamento positivo. Porque ela fez, mas também fez de uma maneira, né, assim, que tentou fazer de uma maneira leve, quer dizer, ela conseguiu pegar o gancho pedagógico da coisa, fez com que as crianças avaliassem seus comportamentos, e também não bateu em ninguém, tanto que elas acharam graça, né? Dali eles guardaram, ela nunca usou aquilo, não tem registro. Olha, isso é uma coisa importante. Eu não achei nenhum registro de castigo físico, de que as meninas levaram castigo de ficarem sentadas, nada. As broncas eram severas, mas sempre assim, de copiar o dever, de estudar mais, de ter mais leitura. Agora, não achei registro de que elas tenham apanha difamatória, ou ficado de castigo, ajoelhar. Nunca vi isso. Nunca achei esse tipo de registro. Eu acho que dá até para fazer uma analogia, porque se ela botou o bilhetinho, por exemplo, esse não sabe de atabuada, e botou a palmatória, diz assim, olha, o seu erro está em não saber a tabuada. Olha, você não pode ser tão rabugenta e respondona, né, como você é. Eu acho que tinha... Mereceria, naquela época, obviamente, a palmatória. Mas, para vocês aprenderem, eu estou dando a palmatória para vocês. Eu não estou... utilizando ela em vocês. Eu estou dizendo que ela é possível de ser utilizada no erro que vocês têm. Mereceria. Que cada um vocês têm. Eu acho que é de uma maneira, claro, guardada as devidas proporções. A gente está falando de uma outra ocasião. Naquilo que você diz com o olhar daquela época. Dizer, olha, de uma maneira até lúdica, né? Olha, tá aqui, vocês precisam melhorar nisso. Né? Eu acho que é quase um feedback, vamos dizer assim, do momento de cada uma delas, né? E falando da morte da Leopoldina, né? Tem os registros, né? Obviamente que ela ficou extremamente impactada e triste com a morte da princesa. A Barral era uma mulher de adjetivos, assim, na escrita dela, né? A Barral tinha uma escrita de adjetivos e superlativos. Então, ela diz que ela morreu de chorar, que ela estava impactadíssima, que o coração dela estava doendo horrores. Então, assim, mas pela forma da escrita, você vê que ela estava genuinamente sentida com aquilo, né? Mas o mais interessante é que eu uma vez até conversei com a Fátima Argon sobre isso, e com a Cláudia também, acho que uma vez eu conversei sobre isso. Que o que mais denota o sofrimento dela em relação à Leopoldina, a passagem da Leopoldina, não são nem as cartas da morte da Leopoldina, são as cartas da queda da monarquia. Porque ela diz que quando ela tem que ir embora, e que ela tem todas as coisas dela retiradas do Brasil, e que aí ela fala, que pena que eu pude trazer tão pouca coisa minha para a França, e que a maioria das minhas cartas se perderam no meio do caminho, e a maioria delas eram as da queridíssima Leopoldina. Então ali você vê que ela resgata, né, porque ali o tempo já tinha passado, e que ela volta a dizer, tipo assim, pô, como se ela dissesse, era o que eu tinha dela, né, era o que era querido dela, e que eu não posso, enfim, era a minha lembrança dela, e aquilo eu não tenho mais. E ela lamenta aquilo, assim, fervorosamente, né. Ana, para terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, eu não via ninguém perguntar isso para você em nenhuma das entrevistas. E eu queria saber
O que se tornou a Luísa, a Condessa de Barral, para você? Né? Eu sinto que hoje você tem quase uma proximidade com ela. Eu brinquei uma vez com o Paulo, disse que o Paulo era quase Paulo de Orleans e Bragança. Ele era quase um Bragança. Paulo Ressute de Orleans e Bragança. Eu queria saber para você, o que se tornou a Condessa de Barral? Você fala com muito carinho da Luísa em todas as entrevistas que você dá, e aqui você também falou com muito carinho sobre essa figura, sobre essa pessoa. Então, o que ela se tornou para você? Então, você sabe que eu não sei te responder isso. Eu não sei te responder isso. Pelo seguinte, olha só, vou te fazer uma brincadeira. No outro dia minha filha estava aqui em casa e falou assim, mãe, você tem que tomar muito cuidado quando você fala da Barral. Porque a gente tem uma questão religiosa muito séria nisso tudo. Porque eu falo assim, gente, é impressionante. Tudo que acontece na minha vida parece que a Barral está me direcionando. Ela falou, para com isso, mãe. Para com isso, porque você é católica. E eu falo assim, para com isso, menina. Então ela fala assim, mãe, eu falo, olha, às vezes eu sinto que a Luísa é tão presente, agora falando sério, brincando, eu fiz a brincadeira da religião, mas agora falando de uma forma assim, não é séria que a religião é séria, claro, mas a Luísa é tão presente na minha vida e nas coisas que eu faço, né, que a sensação que eu tenho mesmo é que ela faz parte de tudo que hoje permeia, né, a ponto de eu achar engraçado, porque há muitos anos eu estava assistindo uma palestra sobre uma questão da pesquisa, não sei se você sente isso como jornalista, embora eu já tenha ouvido um jornalista amigo meu falar sobre isso. Ele falou, a gente quando segue muito atrás de uma determinada matéria, parece que de repente toda aquela matéria vem parar na nossa mão. E aí eu estava assistindo uma aula sobre metodologia da pesquisa, e um professor falou isso, ele falou, gente, olha, parece que é brincadeira, mas não é. A gente quando começa a desenvolver uma pesquisa, parece que de repente tudo daquela pesquisa vem parar na nossa mão. E é verdade. A princípio, as coisas parecem que vêm aleatoriamente, né? Então, as coisas começaram comigo de uma forma muito sofrida, que eu estou te falando, eu não tinha nada. E aí, de repente, as coisas foram aparecendo e eu me senti como se eu estivesse, assim, num jogo. Eu ia investigando e as coisas vinham como se eu tivesse que ir conquistando, sabe? A sensação que eu tinha, sem brincadeira, era como se eu estivesse num jogo e que eu ia, assim, conquistando os níveis e aquilo vinha parando na minha mão. Hoje em dia, parece... Aí é o contrário. Hoje as pessoas me escutam falar, sabem que eu escuto, que eu estudo sobre a Barral. Então, a quantidade de informação que eu recebo, às vezes eu abro meu e-mail, então assim, vem, eu descobri um livro, eu achei uma foto, eu achei não sei o quê, um primo meu tem não sei o quê, então assim, aí a coisa virou. Então hoje eu sou quase que assim, um receptáculo de coisas da Luísa, né? E que eu acho ótimo, isso vem de uma forma, e que eu recebo com muita alegria, com muito prazer. Eu me preocupo, quer dizer, já me preocupei agora não, que eu já terminei a tese. Até eu terminar a tese, eu me preocupava porque na academia todo mundo diz que a gente não pode ter, e a minha orientadora me virava a orelha em relação a isso. Dizia que a gente não podia ter proximidade nem relação com o objeto. Porque quando a gente estabelecia uma relação com o nosso objeto de pesquisa, a gente minava a nossa pesquisa. Porque quando você se envolve com o seu objeto, você não consegue ter o olhar que você deveria ter, que é um olhar isento. Hoje, terminado, que eu já tenho o título, que eu já tenho, né? Eu hoje me dou o luxo de ter o olhar que eu quiser da Luísa. Então, quando eu olho, cada vez que... E é interessante, porque tem horas que eu leio umas cartas dela 10 vezes, 15 vezes, eu descubro umas coisas. Tem hora que eu tenho raiva, que eu rio, que eu choro, e que eu falo, gente, não acredito, essa mulher é muito interessante. E o que eu tenho a dizer dela é o seguinte, é o que eu digo sempre, e vou terminar com a frase que eu comecei. Só que em vez de falar das princesas, eu vou falar da condessa. É uma condessa, é uma mulher nobre, mas é uma mulher de carne e osso, né? Essa Luísa que eu conto, a minha tese, a introdução do livro, que eu espero que saia agora no início do ano, eu quero lançar antes da novela para dar bastante trelelé, de maldade.
Mas, assim, o primeiro capítulo eu puxei um pouquinho, parafraseei, né, a música e botei lá, vem cá, Luísa, me dá tua mão. É mais ou menos isso, né? É pegar mesmo tudo que a gente tem dela e descortinar a vida dessa mulher, mas sabendo, né, que é uma mulher de carne e osso, que teve acertos, que teve erros, que teve alegrias, que teve tristezas, e que o objetivo é mostrar essa mulher sem querer endeusar, sem querer torná-la heroína, né? Muito menos ré de nada, porque nós não somos réus, a gente não veio aqui para ser herói, nem réu, nem mártir, nem nada. Nem antagonista, né? Nem antagonista, mas que, de fato, isso é incontestável, né? As pessoas podem, eu costumo falar isso, olha, você pode gostar ou não dela, isso é um direito que você tem, acho até que não é meu papel, mas é um direito que as pessoas têm. Gostar ou não dela, concordar ou não, mas tem uma coisa que é incontestável, ela exerceu um papel de destaque no cenário do Brasil da segunda metade do século XIX. Acabou. Ela foi uma mulher importante. E talvez uma das mais importantes. Ponto. Né? E aí, trazer a Luísa, né, trazer a Barral sob a alcunha só de amante do imperador, eu acho um pouco covarde. Né? E também, independentemente se ela tenha sido ou não, que também não a diminui em nada. É o que eu estou dizendo, volto a dizer, a minha frase foi só como, né? Eu não estou nem entrando na seara se foi ou não, mas ela foi outras coisas que merecem ser descortinadas. E aí é isso que eu me presto, é mostrar essas outras coisas que eu acho que valem a pena, né? É a mulher que preparou as futuras herdeiras do trono, que se a gente não tivesse um golpe, possivelmente seriam as mulheres que iriam conduzir o país, né? Era a mulher que fez parte de toda um métier político na época, indicando pessoas que exerceram postos extremamente, que a gente nem tocou nesse assunto aqui, mas que exerceram posições de destaque importantes no cenário político da época, de uma mulher que, como eu mencionei assim muito rapidamente com você, assalariou todos os escravos dos 2 engenhos dela muito antes de se falar nisso e muito antes de se ter uma lei sobre isso no país. E mais importante de tudo, de uma mulher que talvez, como pouquíssimas no país, teve o direito, que eu acho que esse é o grande boom da Barral, né? Teve o direito de escolha na vida dela. A Barral, coisa que a Isabel não teve. Exato. A Isabel não teve direito de escolha. E a Barral teve, né? Eu acho que quando você falou, porque ela teve, ela estudou, sim, mas ela estudou, ela foi preparada, mas ela teve o direito de escolha. E talvez por isso ela foi quem ela foi. Então, eu acho que só isso já credencia ela. E talvez por isso ela tenha dito para Isabel que era para ela ir para o mundo, né? Porque se ela não tinha a oportunidade de fazer escolhas, né, como ela teve, ir para o mundo veja o mundo, né? Não se prenda a essa vida provinciana ou no seu mundo, veja o mundo, né? Saia da bolha, saia do casulo, né? E faça as suas escolhas. Né? Você hoje não teve oportunidade de fazer as escolhas, mas hoje você tem. Então faça as suas escolhas. Então eu acho que ela deixou nessa nossa conversa, se fosse resumir, né, a mensagem que a Barral tentou para as princesas e para a sociedade, né, é que façam as suas escolhas, né, tenham essa oportunidade, independente do sexo. Né? Independente se é homem ou se é mulher, façam as suas escolhas. É isso aí. Ana, quero te agradecer muito. Foi um papo muito legal. Nossa, eu que te agradeço. Espero ter aí correspondido pelo menos 1/3 das expectativas. Não, foi ótimo. Olha só, foi a segunda live, encontro que eu fiz. Eu tenho que te falar isso. Eu não gosto desse tipo de coisa porque
E primeiro que eu me sinto, eu gosto do olho no olho, eu gosto de estar com uma sala cheia de gente, eu detesto, eu sou professora, gente, essa coisa de ter, eu tô falando com você e eu fico olhando aqui para a hora, porque essa coisa de ter tempo para falar é muito ruim e pior, de você ficar falando sozinha, porque a minha preocupação, é o que eu te falei, a minha preocupação depois é de falar alguma coisa que, como professora, eu sei depois da reação das pessoas, né? Sim. Aí as pessoas vão ficar falando e eu não vou ter, que é o que eu acho que é o legal da coisa, a gente ter essa discussão, né, da construção do conhecimento, do debate, né? Enfim, então eu fico um pouco insegura e constrangida, assim, eu não me sinto segura de fazer eu acho que eu não correspondo bem com essa coisa de live, enfim, mas você foi tão gentil comigo, eu falei, eu não vou poder dizer não para ele, mas espero ter pelo menos correspondido aí 1/3 das expectativas. Olha, não se preocupe, porque você faz super bem, né? Assim, existem outras entrevistas, outros momentos de você falando, né, em outros programas, em outros canais e tudo mais, e eu acho que você faz super bem, eu acho que é por isso que você é chamada para fazer outros, né? Porque eu acho que você explica super bem. E eu acho que essa sua proximidade, que hoje a gente pode falar dessa sua proximidade, né? Que você já tem o título de doutora e tudo mais. Eu acho que essa sua proximidade com a Barral, com a Luísa, enriquece o que você diz, porque se a gente não pode falar com a Jane, né, que é a bisneta da Barral, a gente tem alguém que fala da Barral, que conhece o que está falando, né? E eu acho que o meu cuidado que eu tenho aqui no canal é esse, assim, tentar passar a informação verídica, a informação correta, né, mas também ouvir quem conhece, né? Então eu acho que você conhece muito da vida da Luísa. Eu acho que a Luísa precisa ser falada, inclusive antes da novela, nos tempos do Imperador, para que a gente conheça a verdadeira Luísa e não a Luísa que será interpretada pela Mariana Ximenes, que eu sei que será uma grande interpretação, né? Mas nem sempre, Sim, como a gente sem falou sombra aqui, de dúvida. É fiel, é uma obra de ficção, e nem sempre é fiel ao que foi a pessoa, né? Você falou de que ela nunca usou um vestido colorido, e a gente já viu, né, em alguns teasers dela de verde, ela com os cabelos soltos, né? E com outras... Né? Eu ainda falei com o Paulo, Paulo, me colocam a Letícia de Tereza. Olha que coisa, gente, a Letícia é lindíssima daquele jeito, olha que coisa... Vai ser... Aí ele falou, Ana, eu falei, vai ser um embate, porque, olha, a Mariana e a Letícia, gente, tá muito... Aí ele falou, é verdade, mas a gente tem que entender que é uma obra ficcional, né? E eu acho que a novela, eu acho que as pessoas, quando criticam a novela, só pra gente, né, terminar, eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco distorcida. Eu acho que o boom da novela é fazer o povo ter curiosidade para ir ler. É que a gente quer tudo mastigado, entendeu? Então, assim, quando a gente vê lá a série na Netflix, todo mundo vai ver. Eu vi o Rain, achei lindo, maravilhoso, tudo quanto é série na Netflix eu vejo. Mas aí o pessoal vai lá ver a história e para criticar. Então, com a novela, devia ser a mesma coisa. Porque a gente já pensou, você ver também uma novela que conte a história certinho, vai ficar um pouco cansativo. Não é um documentário, então, que as pessoas... né? Não é um documentário, né? Então, assim, assiste a novela, porque novela, gente, é para deixar a alma leve, né? Para a gente ter a curiosidade de ver. Eu acho que a Mariana vai fazer, assim, uma Barral linda, porque ela é linda, né? Eu sou suspeita, eu adoro a Mariana Ximenes, enfim. Mas acho que ela vai interpretar lindamente. Mas eu gostaria que as pessoas tivessem curiosidade. Aí depois vai lá na livraria comprar o livro para ler. Exato, exatamente. E que conheçam essas duas figuras femininas muito fortes, que foram tanto a Tereza Cristina, né, colocada pela história de uma maneira como se fosse uma pessoa apagada, mas era uma mulher forte, como a gente falou aqui, uma italiana forte, né? E a Barral com todo o peso de cultural e de conhecimento que ela tinha, né? Então, se a novela não mostrar essas duas dessa maneira,
que cada um possa procurar conhecer essas mulheres da maneira como elas eram de verdade, né? Claro. Não só na ficção. Mas, Ana, eu te É isso aí. agradeço muito, de verdade. Poxa, eu que Eu, agradeço. eu Obrigada. acho que foi uma conversa super leve. Eu acho que o público aqui do canal vai gostar. Obrigado Que mesmo. bom. Que bom. E que você possa continuar falando da Barral e que a gente possa continuar conhecendo. E que venha o livro e que você lance o livro antes da novela, mas que você também lance o livro lá na Bienal do Livro do Rio, né, em setembro. Né, eu acho que a gente vai fazer a Bienal do Livro, então, assim, que você esteja lá, que a gente se encontre na Bienal, né, que a gente possa se conhecer Com certeza. pessoalmente e que seu livro seja um sucesso, né, eu tenho certeza que será, né, e terá um leitor, esse leitor aqui lerá o seu livro, né, e eu agradeço muito. Eu que te agradeço. Obrigada. Obrigado a você. Um beijo. Tá bom. Outro. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Então, pessoal, você viu aí, a gente assistiu a entrevista com a Ana Cristina Francisco sobre a Condessa de Barral, Luísa Margarida de Barros Portugal, a Condessa de Barral, que foi preceptora das princesas Isabel e Leopoldina. E você sabe, tem vídeo novo todo domingo, à 13h. Então, se inscreve, curte, espalha, compartilha e bate o sininho para receber as notificações. Tchau, gente.